Oi, gente, bem-vindos de volta ao Bruxa Chamado Sul. Quem chegou aqui na semana passada, que eu vi que foram várias pessoas, deve estar confuso porque eu tava de pijama, eu tava de roupão, eu tava reclamando de frio e hoje estou com manga curta. O que aconteceu? Aconteceu que eu sou uma moradora do Rio Grande do Sul e às vezes simplesmente existe um verão no meio do inverno e o nome disso é aquecimento global. Mas hoje estamos aqui para falar de um dos meus livros favoritos que eu li no começo desse ano, mas que eu ainda não tinha trazido pra vocês porque eu sabia que ele ia ser lançado no Brasil, mas não sabia quando que ia ser ainda. E pra mim, em geral, não vale muito a pena ficar falando de livro que não tem ainda em português. Eu tinha esquecido de tirar os óculos. E esse livro é A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune. Aqui eu tenho a versão em inglês, em paperback. Eu não sou muito fã das edições de capa dura. Eu acho que capa dura serve pra ficar menos confortável de ler e pra ficar mais caro. Esse daqui, pra mim, maravilhoso. Só não gosto quando as edições importadas têm aquele cheiro de jornal. Esse aqui não tem, ele tem umas páginas muito boas, mas agora temos ele em português, sendo lançado nesse exato momento na Bienal do Livro em São Paulo. Mas se você, como eu, não está na Bienal, também não se preocupe, o livro vai estar disponível para compra pela internet a partir do dia 18. Você já pode encomendar o seu pelo meu link aqui embaixo na descrição. Se você curtir a resenha, já encomenda o seu, eu juro que vale muito a pena. Mas antes da gente começar a nossa resenha, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você receber todas as notificações. E esse mês é o mês do meu aniversário, então tem uma wishlist aqui embaixo, caso você decida dar um presentinho para sua booktuber favorita, com algumas opções de livros. Você pode até ficar sabendo já do que eu tenho vontade de ler pela minha lista de livros. E agora bora pra resenha. Aqui a gente logo de cara conhece o Linus Baker, e Linus é o meu tipo favorito de personagem. Ele tem uma vibe muito Bilbo Bolseiro, que também é um personagem que eu adoro, que é essa coisa da pessoa extremamente pacata, Bilbo Bolseiro na sua toca de hobbit, com as suas colheres de chá, com a sua prataria, sem pensar em viver uma aventura, pelo menos não em voz alta. E Linus Baker também vivendo a sua vida pacatíssima, como um trabalhador ali do serviço público. Não tem nada muito interessante acontecendo na vida dele, ele vai pro escritório, ele volta pra casa, ele é meio solitário, fica ele ali o gato. Parece uma pessoa extremamente comum, nenhuma aventura esta pessoa irá viver. Ele é um cara de 40 anos que trabalha no departamento da juventude mágica. Isso significa, a gente descobre lá no início do livro, que ele tem que dar uma olhada, às vezes, nos orfanatos onde crianças mágicas são deixadas, onde elas estão vivendo. A gente descobre que muitas vezes elas são retiradas dos seus pais, ou que seus pais foram perseguidos e acabaram falecendo. As pessoas desse universo aqui têm muito preconceito com criaturas mágicas, então as crianças vão parar nesses orfanatos. E o trabalho do Linus é justamente fiscalizar estes orfanatos, então ele preenche muitos formulários, às vezes ele tem que fazer algumas visitas pra ver se tá tudo ok. E ele não parece se destacar no trabalho dele de nenhuma forma especial, até que um dia o pessoal da gerência lá, do último andar, chama ele pra uma reunião. E ele não sabe o que tá acontecendo, ele fica muito assustado porque todo mundo que é chamado pra esse lugar acaba sendo demitido, mas em vez disso ele recebe uma tarefa ultra secreta e extremamente importante. Ele precisa ir para um orfanato em uma ilha distante e ele precisa fiscalizar esse orfanato e as 6 crianças que vivem lá. Então ele precisa não só decidir se aquele orfanato tá fazendo seu trabalho, como ele precisa decidir se essas crianças são um perigo para o mundo. E uma dessas crianças simplesmente é o anticristo. É isso, simplesmente o anticristo. É essa informação que ele recebe ali na papelada que eles dão pra ele entender com o que ele tá lidando. E ele fica com os olhos gigantescos já, super assustado. Ele fica, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Mas como um bom trabalhador, ele vai para esta ilha. Conhece o Arthur, que é o responsável por esse orfanato, e as 6 crianças que vivem ali. E aí começa uma das histórias de fantasia mais fofinhas que eu já li na minha vida. E uma das mais cheias de significado, acho, pelo menos pra mim. Tem muito a ver com preconceitos, com solidão, com encontrar a sua família para além do sangue, um pouco sobre o que é ser bom, o que é ser mal, se a gente nasce para ser bom ou se a gente nasce para ser mal, ou se tudo é parte da nossa criação, parte das pessoas com quem nós convivemos. Então é um livro muito interessante nesse sentido. E também eu gostei muito de ver a relação do Linus se construindo com todas essas crianças, a relação com o Arthur, que é fofíssimo e é super gay. Você que está sentindo falta de fantasias LGBTs, temos. O romance é sutil porque é tudo bastante focado nas crianças e na questão de família. Eu, inclusive, prefiro, em geral, não gosto quando a fantasia se torna muito romântica, com exceção, talvez, de Instrumentos Mortais. Embora Instrumentos Mortais fique irritante em vários momentos. Mas é uma coisa que eu tenho de crítica nos outros trabalhos da Cassandra Clare, como em Peças Infernais, que eu acho que foca tanto no romance que eu achei um saco. Sei que tem muita gente que curte, mas eu não curto tanto, então o nível de romance que teve aqui pra mim foi extremamente ótimo. Ele não suplantou toda a história, mas
mas foi fofíssimo, deixou meu coração quentinho e eu shippei muitos personagens. E também tem a relação do Linus com ele mesmo, né? Do Linus. Eu fico dizendo Linus e Linus é o... Eu acho que a gente tem que abrasileirar direto pra Linus de uma vez. Tudo que é brasileirado fica melhor. Mas então o Linus tinha essa relação com ele mesmo que não era muito boa, ele era muito solitário. E a gente vai vendo ele se transformar e se tornar uma pessoa mais corajosa e mais confiante ao longo do livro. Então, um desenvolvimento de personagem muito legal. Sem falar que eu gosto muito dos elementos mágicos, eu gosto muito de todas as crianças que aparecem e de como nem todas elas parecem realmente crianças humanas. Tem uma delas que é uma espécie de dragãozinho, eu não me lembro exatamente qual é a palavra que eles usam pra descrever, mas é uma criatura que não tem forma humana. E todas elas têm a sua própria personalidade, as suas próprias coisinhas esquisitas que elas gostam, os seus medos, os seus gostos particulares. E é muito legal ver isso, cada personagem sendo construído de uma forma única, além das relações entre eles. Eu sou muito apaixonada pelo personagem do Anticristo, que é um menino em torno de 6 anos e ele é maravilhoso. Ele é muito meu tipo de personagem, o tipo de personagem que larga umas coisas terríveis, assim, falando, mas que tem um coração enorme. Então eu curti muito esse livro. Existe uma certa polêmica em torno dele, que eu não realmente concordo. Acho justo trazê-la à tona, mas eu vou explicar pra vocês. A polêmica que existe é que no Canadá aconteceu essa situação, que vocês podem ler mais online também, tem bastante reportagem sobre isso, em que crianças indígenas foram retiradas dos seus pais, dos seus povos, e foram colocadas em orfanatos, que lembram a forma como funcionam os orfanatos aqui. E aí as críticas que vi durante a minha pesquisa era que o autor estaria dizendo que a vida dessas crianças poderia ter sido melhor se tivesse alguém nesses orfanatos que amasse elas da forma como o Arthur ama as crianças do seu orfanato. Mas eu não acho que o autor esteja dizendo isso de forma alguma. Eu acho que sim, ele se inspira nessa situação que aconteceu. É uma coisa comum que autores se inspirem em coisas que eles ficam sabendo, ou muitas vezes em eventos históricos. É o caso, por exemplo, em Game of Thrones, que tem alguma inspiração ali na história do Império Mongol, das conquistas de Genghis Khan, que ajuda muito a construir o universo dos Dothraki. Além, é claro, de todo o esquema feudal que está acontecendo, que é muito inspirado no sistema feudal da Europa. A gente tem outros casos também, por exemplo, a Roda do Tempo, que eu tô lendo agora, tem inspirações muito diversas, e uma que está muito presente é a cultura do deserto. Então a gente tem bastante inspiração ali nos povos árabes, que nem sempre são tão centrais na história, mas que estão aparecendo cada vez mais. E eu acho que isso mostra uma coisa interessante sobre os interesses do autor, as coisas que ele gosta de ler e as coisas que ficam na sua cabeça. Eu mesma gosto de escrever algumas coisas às vezes. Eu sinto muito que vem inspirações, assim, que eu não necessariamente estou pensando nelas racionalmente, mas que foram coisas que eu vi, e, portanto, elas estão no fundo da minha cabeça e elas influenciam no que eu vou escrever. Então é o que eu acho que aconteceu aqui, de forma mais racional. Acho que ele ficou sabendo e isso remoeu na cabeça dele até que ele teve a ideia de escrever esse livro, mas eu não acho que de forma alguma ele esteja dizendo que essas crianças poderiam ter tido um Arthur na vida delas, de forma alguma ele está dizendo que foi bom para aquelas crianças serem colocadas no orfanato. Eu acho que esse foi o tipo de discussão que acontece muito no Twitter, que a pessoa diz uma coisa, tipo, meu pai me comprou sorvete. E daí as pessoas nos comentários distorcem 100%, tipo, como você ousa postar que seu pai te levou sorvete se várias crianças no país não têm pai? É uma crítica válida aos pais que vão embora? Sim. Cabe naquele momento? Tem a ver com a menina ter ganhado pó de sorvete? Não tem. Então é isso, é inspirado nesse momento histórico, nessa coisa horrível que aconteceu, mas de forma alguma eu senti que o autor estivesse dizendo que aquilo foi ok, ou que o que faltava foi amor. Na verdade, o livro tem várias críticas à sociedade preconceituosa, que exclui as pessoas ao invés de incluir, e que persegue as pessoas e faz coisas horríveis. Então eu vou ter que discordar da polêmica. Vocês, é claro, podem fazer sua própria pesquisa e chegar às suas próprias conclusões. Eu gostei muito do estilo de escrita do autor, agora indo para assuntos mais leves. É uma escrita que me lembrou muito o Hobbit, como eu tinha mencionado na questão do personagem, também me lembrou na forma de escrever. É um livro que tem esse estilo um pouco mais conto de fadas, que o Hobbit traz também, que a Harry Potter e a Pedra Filosofal também tem presente. É um jeito que é amigável para leitores de idades um pouco mais jovens. E ele realmente tem essa aura de contos de fadas, de mundo encantado, que eu achei muito gostosinho. Eu sempre gosto bastante dessa vibe, tanto a Pedra Filosofal quanto o Hobbit são alguns dos meus livros favoritos. Eu simplesmente amo o trecho inicial do Hobbit, em que a gente tem a descrição da toca dele. Minha edição do Hobbit está amarelíssima, não deve aparecer por causa das luzes, mas ela tá assim caótica. O Hobbit começa dizendo:
Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit, isso quer dizer conforto. E ele segue dando toda uma descrição da toca que faz você se sentir nela e faz você se sentir acolhido. E ela chega a parecer até um pouco mágica. E depois, é claro, a gente vai embarcar em O Hobbit em toda uma aventura sensacional, mas o tipo da narrativa se mantém esse. E me lembra bastante a forma de escrever de A Casa no Macerulho. Então, se você curte esse tipo de escrita, se você também acha gostosinho, se você também quer se sentir no mundo mágico, encantado, eu recomendo esse livro pra você. Fiquei com vontade até de reler ele, talvez no final do ano eu faça uma releitura. Eu nunca faço releituras, porque eu sempre sinto que não tenho tempo pra isso, tenho que estar correndo, ler outras coisas, mas esse é um livro que eu gostei tanto que eu acho que eu faria isso. Então essa é a minha resenha de hoje. Ao longo do mês a gente vai falar de outros dos meus livros favoritos, já que é o mês do meu aniversário. Então vai ter muita coisa boa por aqui. Fique ligado, me siga nas minhas redes sociais, é Gil Seco em quase tudo, vai ter tudo aqui na descrição pra você clicar, pra você ir dar uma olhada, me seguir pra ver meus stories, pra ver o que eu tô lendo em tempo real. Também tem o Goodreads Scoob, tá tudo ali embaixo também. Sempre assumam que tem muitas informações na descrição. Para os meus fãs de fantasia, vai ter notícias maravilhosas no Bruxa News, do próxima edição. Então, como eu disse antes, ativem o sininho do canal para vocês saberem quando eu posto por aqui. Fica essa recomendação maravilhosa para vocês e até a próxima!